Nós temos, irmãos, diante dos nossos próprios olhos, aquilo que é o texto que descreve a rejeição oficial de Saul como rei de Israel. Lembre-se que isso já foi declarado anteriormente pelo próprio Samuel, mas hoje, declaradamente, nesse capítulo, você vai encontrar aqui a linguagem que está descrevendo o momento em que Deus e as razões pelas quais Deus vai rejeitá-lo. O que acontece é que, imediatamente antes dessa sessão do capítulo 15, você vai encontrar uma sessão de vitórias. Do verso 47 até o final do capítulo 14, Saul é revelado como um homem que vence os seus inimigos e que é um homem que vence os seus conflitos e a sua guerra. Os versos 47, irmãos, provam literalmente isso, não é? Saul era um homem, volte comigo lá no capítulo 14, você vai ver, Saul é esse homem, não é? Se você voltar comigo lá no verso 47 e 48, ele diz: tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos ao redor, contra Moabe, os filhos de Amon, Edom, contra os reis de Zobá, os filisteus, e para onde quer que se voltava, era vitorioso. Tudo o que ele fazia revelava que ele era um homem vitorioso. Ele conquistava os inimigos, os filisteus já estavam quase destruídos nas suas mãos. E como é que nós olhamos para a história? Apenas porque Israel venceu, por meio de Saul, seus inimigos, poderia então representar que o Senhor estava abençoando o reinado de Saul e a própria nação de Israel? Nós não devemos deixar, irmãos, os resultados da história em nada julgarem aquilo que é ético e verdadeiro. Preste atenção. Você vai olhar e em tudo ele é vitorioso, mas ele é um rei que não faz a vontade do Senhor. Como é fácil julgar as coisas com base no mero resultado delas. Venceu todos os inimigos, pelejou e venceu, mas não era um homem que guardava a palavra de Deus. Poderia permanecer como rei, porque era um homem bom de guerra, mas os que são chamados por Deus para fazer a vontade de Deus não são aqueles que meramente têm capacidade para fazer, mas aqueles que se submetem à vontade revelada de Deus. É assim que inicia o capítulo 15, descrevendo um outro aspecto de Saul, que nós já conhecíamos nas exposições anteriores, mas agora com muito mais clareza. Veja como começa o capítulo 15, irmãos, por favor. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Ele vai vencer os amalequitas, ele vai destruir os inimigos, mas ele não vai fazer a vontade de Deus. Ele vai vencer os inimigos, mas não vai fazer a vontade do próprio Deus. Que coisa que nos chama a atenção aqui, irmãos, porque quando você para pensar em como normalmente, nós julgamos as coisas pela aparência e Deus vê o coração. Nós vamos aprender hoje que, de fato, obedecer é até melhor do que vencer. Na linguagem do texto, obedecer é melhor do que sacrificar, mas nós podemos dizer, nesse contexto, obedecer é melhor
do que mesmo vencer. E olhe para o texto e veja quais são as características que são aqui desveladas. Primeiro, você vai notar que nessa primeira parte ele vai dar uma ordem que é pesada e muito dura, que é a destruição de um povo até criança de colo. Volte comigo, por favor, no verso 2 ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Ameleque pelo que fez. Castigarei Ameleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Quando este subia do Egito. O que é que está aqui, irmãos, descrito no texto? O que está no pano de fundo desse acontecimento? Há uma razão pelo qual o Senhor manda a destruição dos amalequitas. Porque eles não agiram com misericórdia com o povo de Deus. Eles não agiram com misericórdia com o povo de Deus. E como isso se deu? Abra sua Bíblia comigo, por favor, irmãos. Lá no texto de Deuteronômio, no capítulo 25, verso 17 até o verso 19. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio 25, 17 a 19. Lembra-te do que te fez Ameleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estava abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Veja, eles se levantaram contra Israel, quando Israel vinha dessa luta no Egito, e eles vinham cansados e afadigados, e eles se levantam contra o povo de Deus, achando que iam vencê-los, porque eles estavam cansados e afadigados. E aí o texto diz: quando, pois, o Senhor, teu Deus, te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagarás a memória de Ameleque de debaixo do céu, não te esqueças. Não te esqueças. Isso nos traz à memória, irmãos, aquilo que a promessa que Deus fez a Abraão. Eu abençoarei todos os que te abençoarem, e amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. Se você olhar no texto, você vai ver que Saul vai poupar um povo que estava junto com os amalequitas. Veja as palavras de Saul no versículo 6 do capítulo 15 de 1 Samuel. Disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles. Por quê? Porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Eles agiram distintamente com o povo de Deus. E eles iriam pagar por isso. Eles iriam pagar por isso. Há um tipo e um princípio claro, irmãos, há um conforto na vingança. Deus nos proíbe, como cristãos, de nos vingarmos. A Bíblia é clara, eu não posso pessoalmente me vingar dos outros. Eu entrego na mão daquele que é o vingador. E Deus, Ele se vinga dos inimigos do povo de Deus. Ele é o vingador. E Ele vai fazer isso com os amalequitas. Mas você sabe o que é que mais incomoda as pessoas ao ler esse texto, irmãos? É a ordem que foi dada. Como Deus pode fazer isso? Não ter compaixão de ninguém, até de criança de colo, de peito. Ele manda matar todos. Como isso pode ser? Para que possamos responder essas questões no texto, irmãos, primeiro, preste atenção nisso, irmãos. Olhe para aquilo que Deus está mandando fazer. Depois, preste atenção
que somente aquilo que Deus manda fazer é o que precisa ser feito. Deus não está aqui fazendo uma limpeza étnica, mas Ele vai fazer uma limpeza ética. Esse é o padrão de Deus. Ele não está aqui porque Ele tem problema com a raça dos amalequitas. Ele tem problema com a cor dos amalequitas, com nada disso. Ele tem problema com a ética, com o modo de vida deles. E todos aqueles que não se submetem ao Senhor e não se convertem a Ele no tempo determinado, serão julgados pelo próprio Deus. Deus diz assim: a razão pela qual eu me levanto contra os amalequitas é uma razão justa. Pelo que vocês fizeram contra Israel, nós já vimos isso no texto sagrado. E Ele está se vingando dos inimigos do seu próprio povo. E o seu povo encontra conforto no poder do seu Deus. Bem, irmãos, Yahvé não esquece como seus inimigos odeiam, humilham e desrespeitam o seu povo. O Senhor não esquece. Não há como fazer isso. Lembre-se que essa é a linguagem que o Senhor diz. E há até mesmo na própria proclamação do Evangelho isso. Às vezes nós olhamos, por exemplo, lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas. Mas se você pegar o verso 2 de Isaías 61, o profeta diz assim, verso 2, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A vingança de Deus contra os seus inimigos é a libertação do seu povo. O Evangelho, na sua plenitude, ele é anunciado assim, irmãos. Ele vai anunciar as boas novas e, ao mesmo tempo, ele diz o ano da vingança do Senhor. O povo sempre vai suplicar a Deus para que Ele possa fazer aquilo que deve ser feito. Você imagina, em outras palavras, como é difícil pensar, irmãos, um povo que é humilhado, destratado, por não ter força, não tem o poder que os homens na sociedade têm, e as pessoas acham que podem passar por cima da igreja de Cristo. O cabeça da igreja é Cristo, e Ele é aquele que protege o seu povo verdadeiramente. Amaleque vai provar disso. Os povos e os homens deveriam pensar nisso um pouco, irmãos. Deveriam pensar assim. Imagina a sociedade dos nossos dias. A igreja, naquilo que crê, naquilo que ela pensa, no modo como ela vive, ela representa uma ameaça para a sociedade lá fora. Os valores que nós cremos como família, os valores que nós cremos como sociedade, os valores que nós cremos como igreja, de obediência ao Senhor, o conceito claro de que há apenas uma autoridade suprema, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e a Ele, somente a Ele, nós devemos total submissão e obediência. Isso representa um problema para aqueles que querem se tornar Deus dentro da sociedade e que requerem de todos, até mesmo da igreja, total obediência. O Senhor diz lá em Deuteronômio, não te esqueças do que eu estou dizendo. Os amalequitas vão sofrer o dano pelo que fizeram. Mas, por outro lado, preste atenção, irmãos, no tempo que se passou entre aquele momento e esse momento. Entre o período em que eles saem do Egito e agora que eles já estão firmados dentro da terra. Alguém diz assim, mas é um povo que fez lá atrás, as pessoas estão aqui, tem nada a ver com o que aconteceu lá.
na realidade, o ponto é, eles vivem da mesma maneira que vivem os seus pais. Eles poderiam se arrepender dos seus pecados. Eles poderiam se voltar para Deus, mas eles não fizeram. Eles se submeteram completamente à sua própria estrutura de criação, aos valores pagãos, e odiavam o povo de Deus. O texto aqui é muito claro quando afirma para nós as razões dessa destruição, irmãos, dizendo que é por causa daquilo que eles fizeram, mas eles são, sem dúvida alguma, pecadores. Os amalequitas são aqueles que praticam o que é contrário à vontade de Deus, contrário à própria vontade de Deus. Isso serve até como um aviso e uma exortação à igreja. Você pode descansar, irmãos, na certeza de que Deus vela por sua igreja, Deus cuida do seu povo, não importa a situação que a igreja possa se encontrar, Deus zela pelo seu povo. E todos aqueles que se levantam contra Abraão, contra a descendência dele, são inimigos do Senhor. E se não se arrependerem dos seus pecados, serão destruídos. Serão completamente destruídos. Por outro lado, você vai pensar como Deus executa o juízo sobre tantas famílias ali. É assim que será no fim, irmãos. Não importa. Se não se arrependerem dos seus pecados, serão condenados pelo Senhor no fim. Não haverá esperança para aqueles que não se renderem ao Senhor. Cairão ao fio de espada. Só que nessa ordem dada pelo próprio Deus, Saul aparentemente obedece àquilo que Deus ordenou. E ele é vitorioso, como é vitorioso no final do capítulo 14, como nós acabamos de ler. Só que ele é obediente em parte, ele faz em parte aquilo que Deus mandou ele fazer. Então veja o que aqui acontece, irmãos, no versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu a fio de espada. Ele pega o rei, ele pega apenas o rei e leva. Todos são mortos ali, exceto o rei. Mas não apenas isso. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Deus disse, não é para trazer nada de lá. Você precisa destruir do menor ao maior. Não é para sobrar nada. Nada. Saul não obedeceu a Deus. Matou os inimigos, trouxe o rei e, ao mesmo tempo, o melhor da terra para si. Como é interessante, não é, irmãos? Como nós estamos dispostos a isso nessa vida, a obedecer a Deus em parte, a fazer negócio quando vamos obedecer ao Senhor. Nós fazemos acordos, mas se há alguma ilegalidade, não importa, o que importa é que o fim disso vai ser bom. Quantas vezes na nossa vida nós estamos dispostos a ceder por causa do resultado daquilo que queremos? Nós vamos aprender que obedecer é melhor do que até mesmo vencer. Por outro lado,
E imediatamente após isso ser declarado, isso está revelado a todos nós, o Senhor sabia. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E aqui vem uma das maiores tensões teológicas, né? Arrependo-me de ter feito Saul rei. Ele não é de fato o rei de Israel agora. Ele é o rei, mas eu me arrependo de ter feito dele rei. E a palavra arrependimento, irmãos, ela tem aqui uma complexidade teológica. É difícil de uma pessoa que está lendo o texto dizer como é, Deus se arrependeu, Deus se arrepende ou não se arrepende. Veja, no mesmo texto, na sessão que nós vamos expor no domingo seguinte, se o Senhor permitir, no verso 29, veja o que diz, no mesmo texto, 1 Samuel 15, 29. Então disse Saul: pequei, honra-me. 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Você entende? Então, o que está acontecendo aqui? O mesmo narrador diz: Deus não é homem para que se arrependa. E o texto diz: eu me arrependo de ter feito homem. Ou melhor, ele diz isso em Gênesis 6, quando se refere à destruição no dilúvio. E agora ele diz com respeito a Saul. Há um atributo de Deus, irmãos, conhecido, chamado imutabilidade, que na teologia nós chamamos de atributo incomunicável de Deus. Isto é, esse atributo não é comunicado a nós. Só Deus é imutável. Ele é sempre o mesmo. Por exemplo, essa verdade é declarada lá em Malaquias, no capítulo 3, verso 6. Você vai lembrar desse texto, quando o Senhor está se levantando contra o povo de Israel naquele contexto, ele diz o seguinte: eu sou Deus e não mudo, por isso vocês não serão destruídos. Veja que coisa interessante. Ao mesmo tempo ele diz: ora, eu sou Deus e não mudo, por isso vocês não serão destruídos. Eles mudaram, eles obedeceram e deixaram de obedecer. Mas eles eram quem, irmãos? O povo de Deus. Eles serão punidos, eles serão disciplinados, mas a misericórdia de Deus não se apartará deles. Deus não muda, por isso o povo de Deus não é destruído. Mas aí tem um elemento interessante, como um caso como esse, irmãos. O Senhor faz mudanças de acordo com as criaturas, mas Ele não pode mudar em si mesmo. Deixa eu explicar isso melhor. Ele pode alterar a sua dispensação, mas Ele não altera a sua natureza, em hipótese alguma. Ele sempre, a sua vontade é imutável, aquilo que Ele requer é imutável, é constante, a sua intenção não muda, Ele é firme. Mas nós vimos em Gênesis 6:6, 1 Samuel 15:11, não é? Há uma mudança na sua conduta externa de acordo com aquilo que Ele vê e de acordo com aquilo que Ele requer. A vontade dele é imutável. Mas preste atenção, irmãos, há uma mudança na criatura. E Deus, então, Ele vai aparentar uma mudança externa. Ele muda o caminho do tratar providencialmente de acordo com como as criaturas se comportam, sem mudar a sua perfeita vontade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem mudou foi Saul. E Deus diz, na mudança de Saul, Ele diz: eu me arrependo de ter estabelecido Saul como rei. Esse arrependimento não é fraqueza nem pecado, é juízo. Ele se arrependeu de ter feito o homem e destruir o mundo com água de dilúvio. Ele se arrependeu de ter feito Saul rei e vai arrancá-lo do poder.
não é a mudança da sua natureza, é a mudança de acordo com a providência, com as ações dos homens. Ele age verdadeiramente. E ele diz: não, eu me arrependo de ter estabelecido ele como rei. Mas aquilo que ele é, na sua natureza, o verso 29 diz: a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. O que ele vai fazer com Israel, isso não muda, mesmo que haja mudança na ordem daqueles que estão no poder. Saul vai sair, logo entrará Davi, até que chegue aquele que é o Deus verdadeiro, que se assentará no trono para sempre. Jesus Cristo. Ele de fato não muda. Então, ele se arrepende, e quando ele diz isso, e veja, irmãos, o verso 11 diz isso: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, qual é a razão pela qual ele se arrepende? Porque ele não me ouviu e não executou minhas palavras. Quem foi que mudou? Ele, não foi Deus. Porque ele não ouviu e não se arrependeu, ele vai sofrer as condenações. Samuel ouve isso, irmãos, e ele se angustia. E diz o texto, na última parte do verso 11, Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Ele já tinha anunciado que Saul sairia e que ele não era mais o escolhido nos capítulos anteriores, mas agora chegou a hora. E a alma dele se entristece profundamente e ele ora ao Senhor. Ele ora, talvez, para que haja mudança. Ele ora, talvez, para que Saul se arrependa dos seus pecados. Ele ora, talvez, pela própria nação de Israel, que agora ficará sem um rei. Ele suplica a Deus na noite e ele clama as misericórdias de Deus. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã. E ele chega cedo para se encontrar com Saul. Saul chegou ao Carmelo. E o que é que Saul faz quando chega no Carmelo, irmãos? Ele levanta para si um monumento. Um monumento. Que coisa! Naquela história contra os amalequitas, que eles vieram para destruir Israel, quando eles estavam cansados, foram destruídos e foram vencidos ali. Sabe o que Moisés faz? Levanta um altar ao Senhor. Aqui na vitória de Saul sobre os amalequitas, ele levanta um altar para si mesmo. Veja o texto, irmãos, como diz: levantou para si um monumento. Para si um monumento. E dando volta, passou e desceu a Gilgal. Um coração completamente insubmisso. Ele não ouviu a palavra de Deus, obedeceu em parte o que Deus disse, e ainda se coloca como alguém que foi a causa da vitória contra os amalequitas. Levantou um monumento para si mesmo, não para Deus. Acontece que Samuel chega de fato agora diante de Saul e disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Que coisa interessante, irmãos. Bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Ele olha para Samuel e diz: fiz o que Deus me mandou fazer, executei o que Deus me mandou fazer. Esse aqui é o auto-engano. Você imagina, irmãos, ele não cumpriu o que Deus ordenou, mas os inimigos foram destruídos, e ele chega diante de Samuel e diz: fiz o que Deus me mandou fazer. Você lembra das palavras de Cristo chegando diante de Deus na oração em João 17, quando ele afirma: Pai, tudo que me deste para fazer foi feito.
Você imagina Saul chegando diante do Senhor dizendo: tudo que me deste para fazer, eu fiz. Mentira, engano, destruição. Só que ele não vai aceitar. As palavras dele não vão ser aceitas por Samuel, porque Deus já havia alertado primeiramente, e por aquilo que ele passa a ouvir e ver. Então Samuel disse no 14: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que eu ouço? O que é isso que eu estou ouvindo? O que foi que aconteceu? Se a ordem foi para que nada sobrasse e para que tudo fosse morto, o que eu estou ouvindo aqui? Respondeu Saul. E aí ele diz: nós desobedecemos para cultuar a Deus. Veja que imagem, irmãos. De Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. O que nós trouxemos a ti foi para sacrificar ao próprio Deus. Foi para sacrificar ao próprio Deus. Cada vez que o homem diante de Deus, irmãos, ele inventa uma desculpa para os seus pecados, mas ele fica desnudo diante de Deus. E mais, aquilo que está escondido no seu coração é exposto. Cada vez mais. Mas olha, a culpa não foi minha. Ora, nós caímos em fornicação, mas a culpa foi dele. Não, a culpa foi dela. Não, olha, eu caí em adultério, mas perceba, a minha esposa, ela não me procurava há um mês. Você sabe, pastor, como a vida é difícil. Ora, eu estou vivendo na pornografia, mas pelo menos eu não me deito com uma mulher de verdade, entende? Você vai criando explicações e explicações e histórias para justificar o teu pecado. E cada vez que você faz isso, mais você fica desnudado diante de Deus, porque a hipocrisia, a mentira, o engano é revelado. Não, Senhor. O povo. E veja o detalhe dos verbos, primeira pessoa do plural, irmãos. Ele diz assim: de Ameleque os trouxeram. Veja aqui, terceiro do plural. Eles trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas. Veja, o povo poupou o melhor das ovelhas. Eles fizeram. Quando é o certo, ele diz, nós fizemos. Quando é o errado, ele diz, eles fizeram. Veja que coisa, nunca a culpa é dele. Olhe no verso 15 novamente. De Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, nós destruímos completamente. E aí ele coloca na primeira pessoa do plural, nós destruímos. O resto, eles não fizeram. E aí, irmãos, além de você ser a causa, você culpa os outros, porque você é o responsável, e não reconhece a sua culpa, verdadeiramente. Engano sobre engano. Em nada o Senhor atende às palavras de Saul. As palavras agora são de juízo. Irmãos, as palavras são palavras de juízo. Porque quando a palavra chegar a você,
arrependa-se dos seus pecados imediatamente. Quando nós lidamos, irmãos, com problemas de relacionamento de casais, e nós estamos tratando com os casais na igreja com algum problema, você escuta de um e de outro isso. O outro acusa o cônjuge de erro, e o outro acusa o cônjuge de erro, e eles vivem uma acusação. E você para e diz: agora eu preciso saber aquilo que você não me disse, porque eu sei que você sabe de todo o pecado dele ou dela, mas eu preciso que você me diga qual é exatamente o seu pecado. Tira a trave do teu olho, para que você possa ver o cisco no olho do teu irmão. Até a minha capacidade de enxergar, ela é afetada se eu não arrancar a trave do meu olho. E aí, porque com a trave no olho, eu vejo uma trave no olho do meu irmão. Quando eu tiro a trave do meu olho, eu vejo que há um cisco no olho do meu irmão. Eu preciso entender isso, e aqui ele se dá desculpas, e a lei de Deus é assim, irmãos, para que se cale toda a língua, diz Paulo aos Romanos no capítulo 3, seja mentiroso todo homem e Deus verdadeiro. É isso que a lei vai dizer. Você é mentiroso. Só Deus é verdadeiro. Sinclair Ferguson conta que fala-se da história da morte de uma das Marias da Escócia. Quando ela foi executada, diz a história que a cabeça dela foi cortada. E o texto e a história conta que ainda a boca se mexia quando a cabeça rolava. É assim que nós somos. Preste atenção. Nós estamos mortos e ainda falando. Mas isso, mais aquilo. Cale-se diante de Deus, reconheça os teus pecados, arrependa-se dos seus pecados e Ele restaurará a tua sorte. Chega de falar. Chega de falar. Você vai lembrar na sequência dessas histórias gloriosas de Samuel, que no dia que Davi comete um pecado gravíssimo e o profeta chega a ele e diz que ele cometeu aquele pecado, a única coisa que Davi diz foi: Senhor, eu pequei contra ti. Davi não diz: mas ela estava lá tomando banho, mas eu pequei. A culpa é minha, Senhor. E o profeta disse: e o Senhor já perdoou o teu pecado. Não morrerás. Não morrerás. E o Senhor passa a julgar Saul dessa forma, a partir do verso seguinte, irmãos. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra ele até exterminá-los. Por que, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos
do Senhor. Diz assim, sabe quem você era, Saul? Você era pequeno, o menor, e Deus te colocou como rei de Israel. E você agora segue os seus próprios pensamentos, o seu próprio coração, e não a palavra de Deus. Irmãos, é o que Deus está falando com ele. E veja e leia comigo as respostas dadas por Saul. Mais desnudado ele fica. Pelo contrário, diz Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos sim à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Ameleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Agora ele vai e diz, agora entenda, pelo contrário, o que Deus está dizendo não é a verdade. Deus está faltando com a verdade. A palavra dele não está sendo verdadeira comigo. Eu não sou tão ruim assim. Olha o que eu fiz, eu destruí aquele povo. Eu não sou tão mal assim. E o povo foi quem fez isso também. E aí você distribui a culpa, você diz que Deus julga mal, culpa os outros, mas nunca assume a culpa. Mas nunca assume a culpa. O que nós teremos aqui, irmãos, cada vez que ele nega a verdade, é desvelado a sua natureza, agora é desvelado mais um pouco, e agora ele diz assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. Ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Ele também te rejeitou. Veja a pergunta. A pergunta é simples. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, irmãos? E aí ele declara, obedecer é melhor do que sacrificar. E aí ele compara o pecado dele com aquilo que talvez ele não esteja entendendo, o que ele está fazendo com a natureza do que ele está fazendo. E ele passa a comparar, e a comparação é a seguinte, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria. E aí vem a condenação, porque você rejeitou a palavra de Deus, Deus também rejeitou a ti como rei. Acaso Deus tem tanto prazer em sacrifícios do que se obedeça? Obedecer é melhor do que sacrificar. Você está cometendo o pecado de idolatria e de feitiçaria. Está sendo desvelado aqui a alma de Saul. Nós condenaríamos um feiticeiro tranquilamente. Nós condenaríamos um idólatra biblicamente, tranquilamente. Mas o Senhor está dizendo e abrindo os olhos para dizer, a tua obstinação
é de um feiticeiro e de um idólatra. A tua insistência em não fazer a minha vontade é assim descrita. Você rejeitou minha palavra. Deus rejeitou o teu reinado. Ali encerra a gloriosa verdade que vai trazer grande sequência e consequência na história de Israel. Eu queria concluir, irmãos, olhando para esse texto. Como é que Deus requer essa obediência do seu povo? O que de fato aqui Ele requer de nós? Porque o Senhor tem essa autoridade em dizer para cada um de nós o que nós devemos fazer, o que Ele requer de cada um de nós. Primeiro, porque Ele é o Criador e glorioso Senhor de toda a terra. Segundo, porque Ele é o nosso fim último. O Senhor, irmãos, fez todas as coisas para Ele mesmo. Veja, tudo veio dEle, tudo é por meio dEle, tudo é para Ele, glória somente a Ele. Por isso, Ele requer obediência, porque tudo veio dEle, tudo é por meio dEle, tudo é para Ele. Então, a nossa vida é para a glória dEle. Mas não apenas por isso, irmãos, por causa da eminência da sua natureza, Ele tem domínio sobre nós. Ele é o único legislador que pode requerer de cada um o que é devido. Mas não apenas por isso, porque também Ele é o nosso benfeitor e gracioso Deus. Recebemos todas as coisas dEle, a vida, o ar, o trabalho, a casa, porque não devemos dar tudo a Ele, tudo o que temos a Ele. É por isso que só Ele pode requerer de nós. Com base nessas verdades, eu queria fazer algumas conclusões últimas nessa manhã. Deus requer de você submissão à sua vontade revelada. Isso é verdade. Veja, Ele diz isso a Saul. Você não fez aquilo que eu mandei você fazer. Você rejeitou a minha palavra. Então, não importa o estado que você se encontra, irmãos, você deve obedecer a Deus. Se você estiver no sofrimento mais profundo, obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Nós dependemos do Senhor. Se você estiver na pobreza ou na riqueza, em tribulação ou em alegria, você deve obediência ao Senhor. Todos devem obediência a Ele, a sua vontade revelada. Veja, fazer aquilo que Deus não manda, irmãos, não deve ser aceito como aquilo que glorifica o Senhor, segundo a palavra de Deus. Deixa eu tentar colocar isso dessa maneira, não é? Veja, você não deve obedecer a Deus segundo a tua imaginação, somente segundo a vontade revelada de Deus. Lembre-se de Saul, no capítulo 14, que nós expomos domingo passado. Lembre-se bem o que foi que ele fez com os soldados dele. Ele fez um juramento com aqueles homens dizendo: vocês não devem comer nada até o final do dia. Eles terminaram a guerra quase mortos de fome por causa de uma ordem que ele deu que não tinha fundamento algum. Mas quando Deus manda ele fazer, ele não faz.
mas ele dá uma ordem que Deus não deu e recebe o juízo de Deus. E aqui o Senhor está dizendo, quando os homens, irmãos, praticam aquilo que não é da vontade revelada de Deus e acham que estão fazendo a vontade de Deus, esses estão apenas cavando juízo contra si. Eu preciso saber o que Deus requer de mim segundo a sua palavra, a sua vontade revelada. Terceira inferência importante, aqueles que nunca ouviram o Evangelho, irmãos, eles não serão condenados pela fé. Veja só que coisa interessante. Porque a revelação da vontade de Deus, ela vem literalmente com a obrigação de fazer aquilo que Deus requer de mim. Deixa eu tentar colocar isso da seguinte maneira. Se você conhece ao Senhor, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você deve obedecê-lo. É requerido isso. Todos devem fazê-lo, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, esses devem, mais do que qualquer outro, se submeter à vontade do Senhor, como Paulo diz lá em Romanos 12. E você deve entender que é isso que Deus requer de você. Vocês escutaram o Evangelho e Deus lhes deu graça para fazer aquilo que Ele requer de vocês. Quarta inferência. Todos os homens, irmãos, são chamados para examinar a vontade dos seus superiores, seja na igreja ou no Estado. Se a vontade deles for contra a vontade de Deus, eles não devem obedecer. Como, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 4, quando foi dada uma ordem aos apóstolos, dizendo, não falem de Cristo. Eles disseram, como vamos nos calar diante do que vimos e ouvimos? É melhor obedecer a Deus do que a homens. Toda e qualquer vontade de superiores deve ser julgada pela vontade de Deus revelada. É necessário que eu saiba disso em toda a vida. Lembre-se também que todos nós devemos obediência a Deus. Todos nós devemos obediência a Ele. E devemos nos esforçar para fazer isso, com obediência sincera, constante, verdadeira, perfeita em Cristo. Eu devo fazer aquilo que Deus me manda de todo o meu coração, não apenas externamente. Mas deixa eu terminar dizendo a vocês, você sabe o que é que anima você a obediência também, irmãos? É saber que você tem um Salvador obediente. Como diz lá no Salmo de número 40, ele diz assim, sacrifícios não quiseste, Senhor, eis-me aqui, pronto para fazer a tua vontade. Que Salvador glorioso. Sabe por que o sacrifício dele foi aceito? Porque ele era perfeito obediente. Perfeito obediente. O nosso Salvador é mais glorioso do que qualquer rei de Israel. Imagina Saul. E ainda nós temos uma gloriosa verdade que nos ajuda a obedecer. Sabe o que é, irmãos? É que Deus nunca nos dá uma ordem sem não nos conceder o poder para fazer. Ele não nos deixou à mercê da nossa própria força, dizendo, faça isso por tua própria conta. Lá em Ezequiel 36 ele vai dizer, eu derramarei sobre vós o meu espírito e farei com que vocês obedeçam os meus mandamentos e os meus estatutos. Eu lhes darei do meu espírito. Ele me manda fazer e Ele me dá poder para fazer.
o nosso Deus é bom e nós devemos obedecê-lo de todo o nosso coração, com sinceridade de alma. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos, por favor. Nós te exaltamos, Senhor, pela bênção dessa manhã, podermos ouvir a Tua voz e sermos, então, Senhor, desafiados a total dependência de Ti, total reconhecimento que aquilo que o Senhor exige de nós, nós dependemos de Ti para fazer. Como o Senhor disse, como diz o Teu Evangelho, as palavras do próprio Senhor, discípulos, sem mim, nada podeis fazer. Graças te damos, ó Deus, por Tua graça sobre nós. Incita-nos, anima-nos à obediência verdadeira ao Teu nome, sincera de todo o nosso coração. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos, cantemos.